Questão da FEPESE do ano de 2022. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o estudo da burocracia na Escola Clássica da Administração. Então, a burocracia é a teoria organizacional do Max Weber. Tá? Alguns autores colocam na Escola Clássica, outros não, mas tem uma relação entre elas. A primeira assertiva. As organizações formais modernas baseiam-se em leis, que as pessoas aceitam por acreditarem que são racionais. De fato, a burocracia ela traz essa questão da racionalidade e a questão das leis, que em tese alguém fez com princípios racionais. Então, a primeira está verdadeira. Segunda, qualquer sociedade, organização ou grupos que se baseiem em leis racionais é uma burocracia. Exatamente isso que o Max Weber fala. Quando você organiza a sociedade em leis escritas, você está falando de burocracia. Porque às vezes a gente já vive no mundo moderno que isso parece algo comum, mas nem sempre foi assim no passado. Antigamente você não tinha a lei. A lei, por exemplo, os reis ou os oligarcas faziam na hora. Eles iam julgar o crime na hora, então ia ficar meio que à mercê. Qual é o problema disso? Quem está lá na alta hierarquia do Estado, sendo ele próprio a lei, ele nunca vai ser julgado. Por exemplo, Luís XIV na França. Então, eu sou o Estado. Eu sou a lei. Então, a lei nunca vai me pegar. Em tese, na democracia, algo que vem da burocracia, a questão de leis que estão acima de todo mundo. Por exemplo, se o presidente da República cometeu um crime, ele vai preso. Porque ele não está imune dessas leis. Tá? Principalmente da Constituição. Enfim, então, isso vem da burocracia de Max Weber. Terceira, formalidade, pessoalidade e profissionalismo são características que formam o chamado tipo ideal de burocracia. Pessoal, formalidade e profissionalismo sim, mas pessoalidade não. Tá? Não faz sentido. Pela teoria da burocracia, vai prevalecer a impessoalidade. Então, em tese, você não tem que chamar ninguém para ocupar um cargo porque você é amigo, ou porque você é conhecido, enfim, ou parente. Tem que ser sempre um processo impessoal. Ou então, você que trabalha num órgão público, por exemplo, ou mesmo numa empresa, não tem que favorecer determinado cliente por uma questão de amizade. Você tem que estabelecer critérios mais relacionados à gestão. E principalmente critérios racionais que trazem viabilidade ao negócio ou no caso do serviço público, você tem que atender todo mundo igual, independente se você conhece ou não. Não é porque você talvez seja inimigo de alguém que você vai atender mal, quanto funcionário público. Na vida pessoal você pode ser inimigo, mas quanto vida profissional não. Quarta, o integrante de democracia é um funcionário que faz do cargo meio de vida. Essa quarta assertiva aqui é a mais complicada. Por quê? A ideia de que a vida profissional não deve se misturar com a vida pessoal, ela está dentro da burocracia. Então, se o raciocínio fosse por esse lado, a questão estaria falsa. Acontece que o Max Weber ele fala nesse sentido de meio de vida, não no sentido de misturar uma coisa com a outra, mas no sentido de você entender que o seu cargo ali que você ocupa, ele é o seu sustento. Porque quando a sociedade não é burocrática, o que acontece? Às vezes você tem funcionário fantasma, por exemplo, que ele não exerce o cargo e ele não tem ele como meio de vida, ele não precisa fazer aquilo para ganhar a sua vida. Então ele está lá só com o cargo, sem fazer nada, ele se sustenta. Então o cargo acaba não sendo, a dito modo, um meio de vida, pelo aquilo que eu falei, não precisa estar lá para ganhar a sua vida. E isso vai contra a burocracia, porque a burocracia é você entender que você precisa se dedicar àquele cargo porque ele é importante para você se sustentar. Então, é por isso que muitas vezes no serviço público você tem dedicação exclusiva. Tá? Então, por aí que vai o raciocínio do Max Weber quando ele fala que na burocracia o funcionário tem que entender o cargo como meio da sua vida e tem que se dedicar àquilo lá. Então, é verdadeiro. E a quinta, o profissionalismo significa que a obediência de um funcionário não é devida pessoalmente a quem ocupa um cargo de autoridade, mas ao cargo que essa autoridade ocupa. Então, significa que eu obedeço uma pessoa em detrimento do cargo e não dela.
Então, essa quinta também faz sentido. Mas, assim, o problema é que isso não seria, em tese, o profissionalismo. Seria a questão ali da autoridade, tá? Associada ali aos níveis de autoridade. Então, a pegadinha dessa quinta está em dizer que isso aqui está relacionado ao profissionalismo. O profissionalismo é mais do que isso. É você agir com ética também, com os seus pares ali, do mesmo nível hierárquico, e também quem está abaixo. Então, a quinta ela está meio que induzida a um erro. Por isso que a quinta estaria falsa. Bom, vamos lá para o gabarito que ficou verdadeiro. 1, 2 e 4. É a letra D aqui, ó. 1, 2 e 4. A 4 e a 5 que são mais assim, umas pegadinhas. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e apertar o sininho.